Olá para você que vai ver esse vídeo. Esse vídeo vai ser sobre o tema O que fazer quando duvidam de você? Como eu passei quase 4 anos em um relacionamento à distância, eu sei muito bem o que é esse tema, certo? O que fazer quando as pessoas duvidam de você? Pois no início do meu relacionamento, quando eu tive tive que falar para algumas pessoas que eu estava num relacionamento à distância, as pessoas começaram a duvidar, de que esse relacionamento daria certo. E aí, nesse momento, eu também comecei a me questionar, E nessa live, ao longo desse vídeo, eu quero trazer para você uma coisa que eu aprendi com toda essa jornada e como eu consegui vencer, esse medo de desagradar os outros, essa descrença, que as pessoas têm da gente e às vezes a gente mesmo da gente, porque por conta às vezes do reflexo de alguém, a gente acaba duvidando de si mesmo. Então assim, se você nesse momento está passando por algo que você planeja superar, que você quer vencer isso e sente que existem pessoas que estão duvidando de você, então esta live é para você, este vídeo é para você. E que você fique aqui e que você aproveite o que há de melhor que eu tenho para trazer para você, ok? Eu quero contar para vocês um pouco da minha história, como eu disse, do relacionamento à distância. Por quê? Porque por vários momentos no início do nosso relacionamento eu precisei passar por isso, Pessoas duvidando de mim, pessoas duvidando do Josué. E quando eu digo pessoas, não são pessoas, não são pessoas, opinião de fora, que, não vou ligar para isso. São pessoas que estavam comigo, ou que eu estava com essas pessoas, no caso, lidando diretamente, convivendo com ela, entendeu? Então, quando essa crítica vem de alguém que é interno, que de alguém que é da tua família, que você convive diariamente, é muito pesado, é muito difícil lidar com isso. E como alguém que passou por isso que eu digo para vocês, quando eu falo que eu sei que lidar com relacionamento não é fácil, relacionamento à distância, eu sei que isso não é fácil, porque não foi fácil para mim, entende? Não foi fácil para mim no início. E até eu desenvolver um jeito que eu vou contar aqui para vocês, quem ficar até o final da live vai aprender comigo, o jeito como eu me blindei dessas opiniões de pessoas que inclusive moravam comigo. E já trazendo aqui para vocês logo, quando eu comecei a namorar à distância, já foi algo muito diferente. Porque, olha só, eu fui criada no interior, numa cidade do interior, então, como você já deve imaginar, interior é uma coisa que todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo e todo mundo tem que lidar com a crítica de todo mundo e com a opinião de todo mundo, mesmo sem você querer. Então, assim, e na cidade grande é mais fácil, certo? Porque você tá morando ali, ninguém sabe quem é que tá morando ali. Eu vivo isso hoje em dia, Não devo satisfação ao vizinho, não que a gente deva em cidade pequena, mas acontece que tem os ônus e os bônus de morar no interior. Assim, adorava morar no interior, penso muito em voltar lá, mas sempre tem essa questão. Mas é algo que faz parte, tá? Não tô aqui dizendo que é ruim, nem dizendo que é bom. É uma realidade diferente, é uma realidade à parte. A realidade do interior é que todo mundo praticamente vai saber a da tua vida, vai saber de quem você é filha, vai saber qual igreja você frequenta, qual escola você frequenta, geralmente é todo mundo na mesma escola, quais os seus amigos e tudo mais. Então, assim, eu lidei com isso de uma forma muito diferente. E para lidar com isso, a gente precisa de muita maturidade. Algo que eu precisei desenvolver ao longo desse tempo. E eu vou contar aqui para vocês. Mas antes de tudo, eu quero trazer aqui para vocês que isso só foi possível porque quero compartilhar aqui a minha crença, que apesar de eu não ser cristã, apesar de eu ter sido criada no meio cristão,
Eu não concordo com muitas coisas do cristianismo, mas eu acredito em Jesus e eu acredito em Deus principalmente, né? Não como a forma que a religião traz, mas como a forma que é alguém e é algo que eu me conecto com a minha espiritualidade. Então é sim de suma importância para mim trazer essa conexão com Deus, porque foi o alicerce da gente conseguir fazer o relacionamento dar certo. Que, como eu já disse aqui em outras lives, e talvez mais pra frente eu traga novamente, o meu relacionamento parte do princípio do quê? Do 7º nível do processo evolutivo da pirâmide de Maslow. Quem já estudou sobre a pirâmide de Maslow sabe, tá? E quem não estudou, eu vou trazer aqui, que o 7º nível da pirâmide de Maslow corresponde à espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, não quer dizer só igreja, né? Porque a igreja acaba correspondendo ao 5º nível, que é o nível do pertencimento. São grupos, são conjuntos. A espiritualidade é uma coisa mais direta. Ela é uma coisa de eu com Deus e Deus comigo, né? Ou do que você quiser chamar, aí não importa. Eu digo Deus porque todo mundo entende, né? Quando eu falo Deus. Nesse sentido, foi muito importante o quê? O que eu senti em cada momento dessa jornada. Sabe, eu convido você, se você está passando por isso, por esse momento de que estão duvidando de você, nesse momento é um momento que você mais precisa se desapegar da opinião dos outros, inclusive de pessoas que moram junto contigo, e se conectar fortemente com algo divino, com algo interno, com algo que venha de dentro, né? Que algo que parta do 7º nível do processo evolutivo. Porque a partir do 7º nível é possível vencer todos os outros, certo? Sempre com fé, com crença na provisão, e isso vai fazer com que aquilo que você está desejando, aquilo que você está almejando, seja sucesso na sua vida, certo? Então comigo não foi diferente, certo? Comigo, com Josué, aliás, né? Porque a gente parte da mesma crença, né? A gente acredita no mesmo Deus, na mesma espiritualidade, por mais que não seja da religião. A gente acredita na mesma coisa. Então já parte desse princípio que, por exemplo, se você está em um relacionamento à distância e vocês dois não têm a mesma crença espiritual, alguém vai ter que abrir mão. Eu digo isso por quê? Porque é muito difícil um relacionamento progredir com as pessoas acreditando em coisas diferentes. Por quê? Porque isso acontece, isso é básico, né? Isso é uma base muito forte. Então, tem sim uma necessidade intrínseca de que vocês, independente se for um relacionamento físico, né, ou à distância, mas que em algum momento vai se tornar físico, vocês vão ter esse embate e vai vir a pauta, né, das crenças de vocês, né? Talvez futuramente vocês quiserem ter filhos e tudo isso. Então tem que lidar com isso. Então já observe, né? Se você tem uma religião, o outro não tem, como vocês vão fazer isso, tá? Eu não estou falando que não vai dar certo. Eu estou dizendo que vocês precisam ter uma mesma crença. Como vocês vão fazer isso, parte, né, é da conta de vocês, como vocês vão fazer. Mas eu acredito que sim, seja importante ter a mesma crença, porque vai tornar as coisas muito mais fáceis e muito mais viáveis, tá? Dito isto, tendo eu e o Josué a mesma crença, eu sentia muito essa conexão com Deus, né? Essa conexão com o divino, nesses momentos difíceis. Principalmente lá no início, né, quando o Josué me adicionou no Facebook, eu senti assim que eu tinha uma conexão espiritual com o Josué, já que eu vou chamar aqui, né, de almas afins. Por quê? Porque a gente logo, quando a gente começou a conversar, a gente logo teve uma conexão muito bacana, uma conexão muito boa. Apesar que no início, né, eu tive assim um encantamento por ele, claro, mas depois de um tempo a gente acabou deixando de lado, né? Essa questão por conta da distância, na época a gente nem cogitava, né, de ter um relacionamento, até porque eu tinha acabado, né, de sair de um. Então eu não estava afim de entrar em outro relacionamento tão cedo. Mas a gente foi conversando e durante 9 meses
de conversa pelo Facebook, a gente decidiu que queria se ver, né, fisicamente. E assim fizemos, né? O Josué veio lá em casa, veio me conhecer, veio me ver. E desde o primeiro momento, foi uma cena assim memorável, é algo que eu guardo com muito carinho no meu coração. É o momento que a gente se abraçou a primeira vez. E eu senti profundamente de que tudo aquilo que eu estava sentindo e tudo o que a gente vinha trabalhando, que a gente vinha cuidando, alimentando uma amizade, um companheirismo ao longo desse tempo, fazia realmente um sentido. E junto com a conexão com Deus, tudo ali, né, fez sentido naquele momento em que eu abracei ele, e foi tipo assim, um reencontro de almas. É o que a gente chama, é o que a gente acredita. A gente acredita que já estivemos juntos em outras vidas, talvez não como marido e mulher, mas sim como amigos, porque eu acredito em almas afins, né? Não acredito em alma gêmea, mas acredito em almas afins, e acredito sim que o universo e a espiritualidade coloca sim as pessoas que tendem a evoluir muito mais rápido juntas novamente em uma outra oportunidade. E eu acredito muito que é isso que acontece conosco, certo? Porque eu evoluí muito, muito, muito com o Josué, e o Josué evoluiu muito, muito, muito comigo. Então, em time que tá ganhando não se mexe, né? Então, como a gente evolui muito um com o outro, como a gente se lapida, se molda muito um com o outro, eu acredito que a espiritualidade, ela deu um jeito de juntar a gente novamente em outra vida, no caso essa. Dito isso, eu quero trazer aqui além disso, essa questão, né, do dia que ele veio lá em casa e do momento que ele falou comigo, né, que ele queria se casar comigo. Sim, desde o primeiro encontro ele já havia me dito que ele queria se casar comigo, e um dos objetivos para que a gente conseguisse isso era, por parte dele, tá, que ele conseguisse sustentar nós dois, né? Eu cresci, né, ouvindo que a gente precisa trabalhar, né, que eu precisaria trabalhar e que jamais deveria ser sustentada por um homem. Então, assim, se isso viesse, era lucro, né, mas que era a minha responsabilidade, a minha função de cuidar da minha vida. O que não estava errado, né, que para uma vida adulta é responsabilidade da gente cuidar da gente. Mas, numa vida de casal, o Josué vinha com a crença de que era necessário ele, como homem, sustentar nós dois, ele ter condições de, independente de eu estar trabalhando ou não, que as necessidades da casa e as necessidades da nossa família, ele que suprisse, né, com o salário dele, com o trabalho dele. Então, ele queria isso, e ele me prometeu isso logo no primeiro encontro, e me garantiu que ele assim o faria, né. Mas, nesse primeiro encontro, a gente ficou pouco tempo junto e tal, mas eu acreditei, né, eu acreditei fielmente. Por quê? Porque eu sempre senti sinceridade e verdade no Josué, né? No entanto, as pessoas em volta começaram a não acreditar muito, né? Minha mãe já com o pé atrás, meu pai não falava nada, mas minha mãe, com o intuito, né, de me proteger, ela ficava assim, com o pé atrás, e não confiava muito, porque ela não conhecia, né? Então, assim, dentro de casa eu tive muito essa crítica da minha mãe. Eu vou contar ao longo desse vídeo como foi. Foram momentos muito difíceis, momentos muito tensos que eu passei com a minha mãe por conta dessa questão do Josué não estar trabalhando, né? E eu entendo perfeitamente de que a minha mãe fazia isso para me proteger, para evitar que eu sofresse algum mal mais adiante, tá? Eu entendo perfeitamente isso. Só que foi duro, foram críticas e críticas que eu tive que aturar por uns 2 anos, né? Por quê? Porque o Josué havia me prometido que ele ia prestar o concurso da ESA, o qual ele já estava estudando, e ele ia prestar o concurso, só que na minha cabeça, né, não era algo tão difícil, eu não sabia, né, que teria a possibilidade de reprovar, assim, porque, não sei, eu não tinha muita noção, né, da dificuldade que era prestar o concurso para a ESA. E aconteceu que naquele ano, né, ele acabou reprovando.
Ou seja, então o que ele havia me prometido foi jogado para um ano mais para frente. E como ele havia prometido isso para os meus pais, para minha mãe, que também tinham ouvido isso, que sabiam que ele queria sustentar a gente, a minha mãe começou a azucrinar no meu ouvido e começou a falar muito, muito mal do Josué. Então eu ficava naquele embate de confiar no que eu estava sentindo e também no que eu estava vendo. Por quê? No que eu estava vendo? Porque eu não quero aqui passar algo para você que seja de forma irresponsável. Eu quero dizer aqui para você que se você está num relacionamento à distância, se você está passando por uma situação, você também tem que ver as coisas que estão palpáveis, tá? Não vai nessa história de let it go, de que o mundo é mágico, né? Não faça isso. Eu quero convidar você para confirmar as coisas que você está sentindo. Então, eu sentia que o Josué era um homem qual eu gostaria, né, de ter a minha vida ao lado dele, mas isso não bastava, né? Eu precisaria sim de fatos externos que me comprovassem isso. E quais foram os meus fatos externos que comprovaram isso? Eu sempre falo aqui pra vocês, como é que diz? Conheçam a família da pessoa com a qual que vocês estão se envolvendo, entende? Eu sei que às vezes tem mães que são narcisistas e tudo mais, eu sei que existe isso. Só que é bom você conhecer a família no todo, nesse sentido, tá? E eu conheci a família do Josué no todo, e eu sempre prestei atenção. E nesses momentos é bom você ouvir o que as pessoas falam desta pessoa, tá? Não que você vá simplesmente pegar tudo, que você sim tem o seu filtro, mas que você saiba que é imprescindível que você ouça o que essas pessoas têm a dizer para você. Por quê? Porque essas pessoas conhecem muito mais, né, a pessoa que você está se relacionando do que você, entende? Principalmente no relacionamento à distância. Então, se você tem a oportunidade de ouvir alguém falando da pessoa que você está se relacionando, escute, ouça. E eu fiz isso, né? Eu ouvi a mãe do Josué falando do Josué, que é uma pessoa imprescindível, geralmente a mãe, a avó, as primas, a irmã, né? Geralmente mulheres, por quê? Porque eu sempre gostei de observar a forma como o homem trata uma mulher, já que eu sou uma mulher, então eu gostaria de observar isso. E eu sempre ouvi dele a mesma conversa. Sempre ouvi que ele era dedicado, que ele realmente estava se empenhando para estudar, que por mais que ele poderia estar falando para mim, eu estou estudando, poderia não estar, mas eu ouvi da avó, eu ouvi de um monte de gente que ele realmente estava se dedicando para estudar, por mais que eu acreditasse nele fielmente. Mas esses fatores externos, eles confirmavam isso, e isso fortalece muito, entende? Fortalece muito. Então, quando duvidam de você, busque esses fatores externos que confirmem, né? O mínimo que seja, que confirme aquilo que você acredita, que você sente. Primeiro se direciona por aquilo que você sente e depois busque também fatores externos que confirmem isso, tá? E foi isso que eu fiz. Diante disso, o ano se passou, né? E o Josué acabou prestando outro concurso, no qual ele passou. E por eu ter cansado de ouvir a minha mãe falar mal do Josué, por eu ter cansado de ouvir as pessoas me perguntando, porque tinha as pessoas que me perguntavam, mas você tá namorando? Tô namorando. Aí eu falava, né, tô namorando, mas com quem? Uma pessoa que tá morando em tal lugar. Nossa, mas você se vê de quanto em quanto tempo? Aí começa, né, aquela entrevista, e pro final a pessoa ou olhar para você com descrença, o que você sente, ou a pessoa vir a falar com você de que aquele relacionamento não vai dar certo, porque relacionamento à distância não dá certo, né? Porque provavelmente eu estaria tomando chifre, porque não tem chance de você conseguir superar a saudade, porque um monte de conselho de gente que não viveu nada daquilo que eu estava vivendo. Como eu lidei com isso? Honestamente, no início foi um pouco difícil, e é por isso que eu quero trazer aqui para você. Algo que me ajudou muito, e é algo que eu aplico hoje em muitas áreas da minha vida, é esconder a minha vida privada das pessoas, que não precisa saber. Não é só porque tem rede social,
né? Não é só porque tem Facebook, Instagram, essas coisas, que todo mundo precisa saber que momento você está na sua vida. Não é por causa disso que todo mundo precisa saber que você está tirando carteira, não é por causa disso que você... Isso eu apliquei no momento que eu fui tirar carteira, eu simplesmente não contei para ninguém, e quando eu parei de contar para as pessoas, eu passei, porque eu já tinha reprovado 2 vezes, né? E eu não tô querendo dizer aqui que isso é só por conta de inveja, tá? Porque tem isso? Tem. Mas o que acontece? É porque quanto mais gente sabe daquilo, mais a gente acaba se pressionando em querer, sei lá, corresponder às expectativas que os outros têm da gente. Mas a gente não precisa disso, tá? Não precisamos disso. E por isso, a gente vai fazer o quê? A gente fecha esse ciclo. Simplesmente fecha, tá? Eu tinha 1 ou 2 fotos com o Josué, claro, para as pessoas ou outros homens não ficar dando em cima de mim, saber que eu tenho um namorado lá. E é isso, era isso que eu tinha, entende? Não ficava postando que eu estava morrendo de saudades, não ficava postando quando que eu ia ver o Josué, quando o Josué estava lá em casa, e esse tipo de coisa eu não ficava postando. Por quê? Porque pra mim, tá? Tô falando aqui o que funcionou pra mim. Se você faz isso e fica postando e se sente bem com isso, meus parabéns, tá? Eu particularmente detesto, tá? Pra mim, que eu detesto ter que ficar dando satisfação porque um perguntou, porque o outro perguntou e o que se passa na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Gosto das minhas coisas no privado. Não gosto de ficar expondo nada e eu acho que ninguém precisa saber daquilo que se passa na minha vida. E então eu vivo desse jeito e sou muito feliz assim. E a partir do momento que eu consegui não ficar chamando atenção porque eu estava no relacionamento à distância, eu diminuí drasticamente esse tanto de gente que ficava me perguntando e que ficava descrente daquilo que eu estava vivendo e que ficava me botando para baixo porque aquilo não daria certo. Então, assim, o que fazer quando duvidam de você? Se encha, né, de sentimentos bons, acredite naquilo que você está trabalhando. Inclusive, outro adendo aqui, o nosso relacionamento só dependia de quem? Só dependia de mim e do Josué, certo? O Josué que queria cumprir a promessa dele de arrumar um serviço para sustentar nós dois, e de mim e ele para fazer um relacionamento dar certo diariamente por conversa de WhatsApp e por ligação telefônica, certo? Então dependia de quem? Dependia somente de nós dois. Então não fazia sentido nenhum eu ficar compartilhando o que se passava nas nossas vidas para pessoas que nunca passaram por aquilo, né? Talvez, se eu tivesse conhecido alguém, né, com uma história parecida com a minha, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês, se você está em um relacionamento à distância, eu buscaria conselhos com esta pessoa, tá? Com esta pessoa que passou pela situação pela qual eu estava passando, certo? Foi assim que eu consegui passar na autoescola, né? Foi uma pessoa que sabia o que estava fazendo, que me deu um conselho que eu consegui acertar o que eu estava errando. E foi assim que eu gostaria que fosse, né? No meu relacionamento à distância. Mas eu não tinha ninguém, né? Pelo qual, assim, que pudesse me dar um conselho de como fazer um relacionamento à distância dar certo. Inclusive, por isso que eu estou aqui ajudando você. Mas, diante disso, o que acontece? Eu sabia que só dependia de mim e o Josué também sabia que só dependia dele e de mim, né? Nós dois juntos, e a gente fez o relacionamento dar certo. Por quê? Porque a gente dividiu todo esse longo prazo para que a gente ficasse junto em dias, né? Um dia após o outro, em que a gente foi vivendo, foi conversando, foi aproveitando como dava o relacionamento, aproveitando os reencontros, que eu adoro viver esses reencontros, apesar de ser doída a saudade. Os reencontros são uma das melhores sensações do relacionamento à distância, né? A partir do momento que você sai do ônibus, sai do avião e vê a pessoa, você abraça aquela pessoa, aquela sensação é uma das melhores sensações do mundo. E nesses casos, a gente o quê? Só dependia um do outro, entende? A gente não dependia da opinião do outro. Então, quando alguém vem duvidar de você, e esta pessoa
conquistou aquilo, né, que você almeja, eu aconselho realmente que você ouça. Mas se esta pessoa não viveu aquilo que você não conquistou, né, aquilo que você almeja, por exemplo, às vezes essa pessoa passou por um relacionamento à distância, mas não deu certo. Eu não ia escutar uma pessoa que passou por um relacionamento à distância e não deu certo, porque se ela não conseguiu fazer aquilo dar certo, quem é ela para falar que isso não vai dar certo, né? Quem é ela? Só porque não deu certo para ela? Não, entende? Se eu sei que isso é possível, ou mesmo que eu não saiba que isso é possível, eu não vou ouvir opiniões negativas sobre isso. Então, quando duvidarem de você, não ouça, né? Não dê atenção, simplesmente ignore, sabe? Ignore. Eu ignorava, às vezes as pessoas vinham falar alguma coisa, eu ficava assim, é verdade, né? Simplesmente concordava com o que ela estava falando, mas na minha mente não entrava aquilo mais, entende? Porque eu já tinha colocado um bloqueio ali, entende? Eu já tinha colocado um bloqueio, porque pra mim já tinha dado, né, o que tinha para dar. Eu tinha me deixado abalar algumas vezes por conta disso, por conta de um comentário e outro, mas eu simplesmente decidi que eu não mais permitiria que essas pessoas tivessem acesso à minha vida. Então, a opinião dessas pessoas, quando chegava em mim, eu já tinha passado daquela fase há muito tempo. Inclusive, até hoje, tem pessoas que descobrem que eu casei, que eu mudei de cidade e eu já tô aqui há quanto tempo? Já tô aqui há mais de um ano. Então, tipo assim, eu não permiti, né, que isso fosse um alarde e que as pessoas ficassem sabendo da minha vida, porque eu simplesmente não preciso dar conta da minha vida para essas pessoas. Simplesmente foi isso que funcionou para mim e simplesmente isso que eu acredito que vai funcionar para você. Então, se você está passando por alguma coisa, evite ficar compartilhando isso com pessoas aleatórias. Ninguém quer saber realmente, entende? São raras as pessoas que realmente se importam com você. Essas pessoas que se importam com você, compartilhe, sim, entende? Tem pessoas que realmente é bacana ter ali, são pessoas que incentivam, são pessoas que se inspiram em você e torcem por você, mas essas pessoas são poucas. E, além de ser poucas, você sabe quais são. Você sente, entende? Então não ignore o que você está sentindo e também não ignore os fatos incontestáveis de que esta pessoa simplesmente não tá nem aí pra você. Ou, às vezes, ela simplesmente quer te ver pior do que ela. Porque a maioria das pessoas, ela não quer te ver melhor, entende? Ela não quer te ver melhor. E quando ela vê você dando certo, ou procurando fazer algo que tá fora do meio comum, do que é aceitável, do que é bom, né? Porque tudo tem que ser bom, não pode ser maravilhoso, não pode ser extraordinário. Enquanto que você tá ali na média com essas pessoas, tá tudo ok, você cabe dentro daquele grupo. Mas a partir do momento que você sai dessa média, que você sai do medíocre, as pessoas vão começar a te olhar com outros olhos. Algumas vão se inspirar e vão querer fazer coisas inspiradas naquilo que você fez, outras vão simplesmente te excluir. E você sabe que isso vai acontecer, isso é natural do ser humano, tá? Então, assim, quando duvidarem de você, se conecte com Deus, sempre se conecte com Deus. Se for em relacionamento à distância, se conecte você com Deus e com seu parceiro ou a sua parceira, tá? Porque nesse alicerce, nesse trino de vocês, né? Você, seu parceiro e Deus, e sua conexão espiritual que seja, vocês vão conseguir ultrapassar esses limites, tá? Claro que existem técnicas, existem coisas que eu posso ensinar, que eu posso vir a ensinar mais pra frente, para fazer esse relacionamento dar certo, para lidar melhor com essas situações, mas basicamente o que faz um relacionamento dar certo, o que fazer quando alguém duvida de você, é estar conectado você, é estar alicerçado você com você mesmo e em harmonia com as forças da vida, né? Por quê? Porque a gente não precisa prestar conta para mais ninguém. A gente só precisa fazer aquilo que faz sentido pra gente. E não precisa ficar compartilhando isso para ninguém, certo? Por quê? Porque o seu sucesso, aquilo que você talvez vai se agradecer, aquilo que vai fazer sentido para você,
quando fizer sentido para você, quando acontecer tudo aquilo, igual, finalmente, né, depois de agora já 1 ano, eu e Josué, a gente mora junto, finalmente por ter dado certo, né, depois de 4 anos à distância, as pessoas ficaram sabendo, entendeu? Ficaram sabendo que eu fui embora, ficaram sabendo que eu me mudei e que eu me casei com a pessoa que eu conheci na internet através do Facebook. Aí elas ficam assim, olha, não acredito, como é que foi que isso deu certo, né? Aí tem aquelas que acham que foi sorte, né? E quem esteve de perto sabe, né, o quão trabalhoso foi, né, o quão complicado foi. E quando, nesse caso, que eu quero trazer um pouco para vocês, igual eu lidava com a crítica da minha mãe, eu lidava com essa situação, gente, assim, existem pessoas que realmente estão ali para te alertar, entende? No caso da minha mãe, eu não escutei ela, por quê? Porque eu já tinha fatos externos que me comprovavam aquilo que eu sentia, que me comprovavam o caráter do Josué. Então, não seria a opinião da minha mãe que ia mudar a minha decisão, porque eu já tinha 18, 19, 20 anos, né? Eu já conhecia o Josué, já tinha conversado muito com o Josué. E a minha mãe já tinha se intrometido em outros relacionamentos meus, já tinha se intrometido em várias coisas da minha vida antes, e aquilo não foi legal, entende? Não foi legal. E aí chegou um momento que eu decidi fazer o quê? Eu quero ser responsável por aquilo que eu vou escolher, né? Eu tirei a responsabilidade da minha mãe e falei, não, eu vou lidar com isso. Porque uma das maiores preocupações da minha mãe era de que eu me iludisse, que eu, sei lá, entrasse em depressão ou algo do tipo. Algo que eu completamente entendo, tá? Eu completamente entendo. Então, provavelmente na tua vida também vão ter pessoas que vão duvidar de você, que vão duvidar daquilo que você deseja alcançar, mas essas pessoas, elas só querem te ver bem, entende? Então, ela, por medo daquilo, de algo de ruim acontecer com você, de que você se decepcione ou algo do tipo, ela fala que para você desistir daquilo, para você deixar isso de lado, porque ela não quer que você se machuque com a frustração daquilo. Mas, tirando isso, né, e tirando o fato de que seria muito pior se eu não fizesse valer a pena, se eu não tentasse, porque eu queria ver aquele relacionamento dando certo, porque eu adorava sentir aquilo que eu sentia com Josué, de viver com um homem que eu realmente amasse, de viver com um homem que realmente trazia sentido para minha vida, não que a minha vida não tinha sentido, mas alguém que, não que completasse, alguém que somasse, né, somasse na minha vida. Era isso que eu queria, entende? Eu queria viver aquilo. E além daquilo que eu sentia, eu tinha fatos externos que me comprovavam aquilo que eu sentia. Então, quando duvidarem de você, olhe para aquela pessoa, se ela já conquistou aquilo que você deseja conquistar. Se essa pessoa não conquistou, ignore completamente a opinião dessa pessoa, porque ela não tem cacife nenhum para te dar algum conselho nesse sentido. O que mais, na maioria das vezes, as pessoas dão conselhos, sendo que elas não conhecem a sua história, sendo que elas não passaram por aquilo, né? Então, ignore completamente. Agora, se for uma pessoa, né, que já tenha passado por aquilo e sabe da dificuldade do caminho daquilo, sabe como é árduo aquilo e sabe, pode te dar bons conselhos em relação àquilo, escute, realmente escute, porque pode valer a pena. Mas essa pessoa já precisa ter conquistado aquilo, certo? Por mais que existem caminhos diferentes, essa pessoa já também precisa ter conquistado aquilo, entende? E não se deixe levar, né, pelo entretenimento de que as pessoas querem te ver bem, porque na maioria das vezes elas não querem, tá? Então cuide de você, tá? Se for o seu relacionamento à distância, cuide, zele pelo seu relacionamento à distância, não precisa ficar contando pra todo mundo, cuide de vocês, porque é algo às vezes tão frágil, sabe? É algo que só engloba vocês dois ali na conversa do dia a dia, de vocês ficarem trocando mensagem, de vocês trocarem sentimento, que ninguém precisa saber disso, entende? Não é pra você esconder que você tem um relacionamento, porque, né, não precisa. Mas não precisa também ficar fazendo alarde de que você tá num relacionamento à distância pra você ter que lidar com essas críticas negativas. A menos que você não ligue, né, pra isso. Se você não liga pra isso, eu não sei nem por que você tá vendo esse vídeo aqui. Porque esse vídeo é justamente pra ajudar essas pessoas que sofrem,
né, com a opinião negativa e quando duvidam da gente no relacionamento à distância ou qualquer outra coisa, certo? Então é isso, tá? Eu espero, deixa eu só dar uma olhada aqui. E seja a pessoa que rompa os padrões, né? Que independente de que isso nunca tenha dado certo na tua família, de que ninguém conseguiu fazer isso dar certo na tua família ou no teu meio, você pode ser sim essa pessoa, tá? Isso, e melhor, e vai ser muito mais fácil quando você fecha a tua vida e você vive somente, se dedica somente àquilo que você está vivendo ali. Então viva um dia de cada vez, um processo de cada vez e se conecte com Deus, com a sua espiritualidade, com o que for maior para você. Que é isso que vai fazer com que nenhuma dessas opiniões te abalem e cheguem a te machucar, ok? Bom, é isso, espero ter ajudado e espero que você faça uso disso que eu trouxe para você. E até o próximo vídeo. Bye! Compartilhem!